Bom, então avaliando aqui, né, esse contexto. Então tem algumas informações que elas são super importantes aqui, tá, gente? Primeiro, eu quero mostrar para vocês essa implantação. Então, esse terreno, perceba que é um terreno super grande, de fato é um terreno muito grande. Só que perceba como ele implanta esse projeto, meio que coloca na diagonal esse projeto. Na verdade, eu queria entender o porquê, mas confesso para vocês que eu não entendi o porquê. Porque eu tô aqui para falar os pontos positivos, mas também para questionar. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que a gente tá aqui no hemisfério norte, estamos no hemisfério sul, Brasil, mas aqui a Índia, hemisfério norte. Portanto, vai inverter. O que seria o norte pra gente, lá é o sul. Eu já coloquei aqui para vocês a ordem correta, né, com as nomenclaturas ali. Então, norte, sul, leste e oeste. E aí, olha que interessante, ele pega a edificação e ele posiciona, lembrando que a gente está num lugar quente, e ele posiciona essa edificação de modo que a maior parte dessa testada, dessa fachada, ela pegue sol. Talvez seria, né, para muitos, coerente, digamos assim, seria ele colocar, posicionar essa implantação de modo que o norte fosse a menor fachada, para que a gente pegasse menos incidência, né, dessa fachada norte. Não é o caso. Ele rotaciona a ponto de que, não, o norte vai pegar essa maior fachada aqui. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque se vocês perceberem, eu até coloquei algumas manchinhas ali em laranja. Por quê? Porque por mais que ele coloque essa fachada a norte, ele protege essa fachada. Então a gente tem, às vezes, mito, né, de que a gente tem que posicionar os quartos para leste. E nem sempre, tá, gente? Porque às vezes, e aqui, como eu disse, eu não sei o porquê, na verdade, não consegui achar essa condicionante. Talvez não seja uma condicionante tão clara, talvez seja um pedido específico do cliente, eu não sei o que aconteceu aqui, mas é um fato, ela está assim. E às vezes vai existir alguma condicionante que você dê um protagonismo e você vai colocar essa fachada norte, por exemplo, a maior fachada. E aí eu acho que é interessante isso, porque quando isso acontece, você tem que dar uma resposta para isso, como ele fez aqui. Então, por mais que a gente tenha essa fachada norte, eu não consigo aqui colocar para vocês a setinha. Eu acho que não aparece aí pra vocês, né? Aqui, nessa partezinha aqui, que tem laranja, né? Que eu coloquei essa manchinha pra vocês, esse anteparo. Então a gente tem aqui esse jardim aqui. Aqui a gente tem uma escadaria, vocês vão ver que tem um desnível, né, diferente aqui, então ele consegue proteger isso. E aqui nessa imagem também, né, nessa primeira imagem, a gente consegue ver que a gente tem essa espécie de brise também, né? Que seria um brise horizontal, mas ele faz como se fosse um horizontal com vertical, mas mais por uma questão plástica mesmo. Mas o ponto aqui é que ele está protegendo essa fachada norte. Né? Então pode colocar uma fachada, né, a norte, e detalhe, gente, são os quartos, tá? Essa fachada que vocês estão vendo da primeira imagem, tem essas duas janelas, essas duas aberturas, são os quartos que a gente consegue ver naquela planta ali. Pode fazer isso? Pode, desde que você proteja. Só que um ponto importante aqui, que eu não vou saber responder, mas fica aqui para vocês. Só outro ponto também que é importante falar aqui antes disso, é que aqui, por exemplo, ó, ele tem a gente tem aquelas paredes, né, vazadas, que vocês vão ver em imagens maiores. Ele trabalha também com esses elementos vazados como se fosse uma cortina também, para proteger essa incidência ali. E aí, um ponto que eu estava dizendo para vocês é que a gente tem uma grande parede ali, que é aquela parede em branco. E aí, um ponto importante, essa parede, ela precisa ter um tratamento térmico, porque se ela não tiver, esses quartos serão termicamente insuportáveis de se utilizar. Então, pode-se fazer assim? Sim, desde que você dê uma solução técnica sofisticada para essa condição. E por quê? Porque talvez existe uma outra condicionante específica que ela mereça esse protagonismo. Então, essa casa vai ficar assim por causa disso. Mas aí eu gerei um problema. Desde que eu resolva esse problema, tá tudo bem. Foi o caso aqui. Então, tem problema? Não, não tem. Me parece que ele resolveu muito bem. Depois a gente tem aquela fachada a oeste. E aí, duas coisas interessantes aqui. Primeiro, a gente analisar esse entorno. Perceba que a gente tem muita vegetação nessa segunda imagem aqui. Então, se a gente for considerar o ângulo do azimuth, talvez, né, nessa inclinação aqui, talvez ela nem pegue esse sol, né, a boa parte dessa incidência solar a oeste. Mas mesmo que pegasse, olha o que ele pensou. Se vocês olharem ali onde está escrito oeste, naquela parede né, que pega a fachada, ele colocou duas dispensas. Né? Então a gente tem dois ambientes que é como se fosse um anteparo, porque são ambientes que você não utiliza. Então, se você coloca um quarto para oeste, a gente tem um problema, porque ele vai absorver essa carga térmica e à noite ele vai começar a emanar isso em forma de calor. Né? No caso, ele não. Esse calor pode até passar por essa parede e chegar nesse ambiente. Mas à noite ninguém vai estar ali numa dispensa, né? A não ser que vai entrar e pegar alguma coisa e sair. Né? Tá tudo bem.
Então é uma estratégia também super interessante. Agora, um ponto importante, gente, que eu não sei o porquê e eu fiquei me questionando isso e talvez seja um problema desse projeto. Ele não é voltado para ventilação predominante. Então a gente viu aqui, ó, nessa outra imagem, que a ventilação predominante ela acontece a oeste. E se a gente está falando de um lugar que é extremamente úmido, que às vezes é opressivo, inclusive, uma das condicionantes para mim, pelo menos, que seria uma das condicionantes mais importantes para mim seria a captação desses ventos. Mas pode ser também que uma análise empírica, alguma coisa tenha desviado esses ventos e ele tenha considerado isso, e por isso, inclusive, que se deu esse tipo de implantação aqui. Pode ser, não sei. Né? E não me interessa saber também. Me interessa aqui é fazer essa investigação com vocês e fazer essas perguntas para que vocês pensem, né? Questionem o projeto, inclusive o projeto de vocês. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre isso, né? Quero, na verdade, chamar a atenção de vocês. Então, é muito importante que num lugar que é quente e úmido, que a gente trabalhe muito bem essa ventilação. Caso contrário, a gente vai ter muito problema aqui, tá?